Olá, amigo corretor de seguros. Seja muito bem-vindo ao Partners Talk, um canal que compartilhamos informações, apresentamos cases de sucesso, além de troca de experiências sobre o universo de seguros, para você, corretor, vender cada dia mais. Eu sou Evaldo de Paula e o episódio de hoje é muito além do seguro de automóvel, né? Que é um dos seguros mais comercializados hoje, e a gente quer quebrar um pouco isso aí ou acrescentar um pouco mais na vida do corretor. E eu quero te convidar também, você que não nos segue ainda no nosso canal, que é uma boa oportunidade para você degustar o que temos trazido aí de novo, né? E de informações para o corretor. O cliente, ele sempre quer comprar uma proteção para o seguro de carro dele, né? E nós precisamos atender essa demanda dele. E precisamos vender os seguros de proteção financeira e familiar, que é o seguro de vida, que na verdade é o maior risco das pessoas. E que é um risco certo, né? A gente sabe que vai acontecer mesmo. Mas o mercado hoje negligencia muito o risco quando ele não oferta. Então, para esse bate-papo de hoje aqui, estamos recebendo aqui a Andréa Padovani, que é diretora da Tóquio Marine, seguradora, a Marcela Matos, que é diretora da Aurora, operadora de plano de saúde, e o Rogério Araújo, que é da TGL Consultoria, que depois todos terão a oportunidade de se apresentarem aí. Eu gostaria de começar pela Andréa, se apresentar para o nosso público que já te conhece, né? Mas reforçando a sua imagem para quem talvez não teve a oportunidade de conhecê-la aí. Evaldo, boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nessa edição, para falar de um tema tão relevante e principalmente, né, por estar ao lado aqui do Rogério Araújo, que eu admiro muito o trabalho dele, né, tudo que nós formos conversar aqui hoje ele já reverbera isso já há algum tempo, que é um tema de extrema importância, e da Marcela, que eu estou conhecendo hoje, né, mas que realmente está à frente aí de uma operadora de saúde e que cuida de tantas vidas também. Eu estou na Tóquio Marine há 29 anos e estou tendo a honra também, desde outubro do ano passado, de presidir o Sindseg Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, que faz com que a gente tenha uma visão, inclusive, maior, né, de todas as necessidades e do quanto o nosso mercado precisa, pode e certamente vai avançar. Então, obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Marcela, por favor. Bom, boa tarde, é um prazer, não conhecia vocês também pessoalmente, mas sempre esse nosso mercado é muito pequeno, né? Meu nome é Marcela Menezes, eu sou sócia fundadora da Aurora Saúde, a primeira operadora de plano de saúde do Brasil, fundada por 2 mulheres. A minha estrada na saúde suplementar é longa já, eu iniciei em 2005, então tem quase 20 anos de estrada. E a Aurora nasceu de uma lacuna de oportunidades aqui do mercado mineiro, onde eu sempre atuei muito com a minha sócia, a Liliane, que é enfermeira de formação. E para a gente é uma honra, porque meu negócio, meu ramo de conhecimento sempre foi exclusivamente a área de saúde. Acho que hoje a gente tem uma boa troca aqui. Muito obrigado, Marcela. Rogério Araújo. Bom, Evaldo, um prazer enorme estar participando do podcast. Quero começar lhe parabenizando, né, pela entrega que vocês têm feito ao mercado de seguros, principalmente aos corretores de seguros, agregando muito valor à nossa atividade diária. E estar aqui, né, numa mesa de mulheres empreendedoras, de grande potencial, de grande entrega ao nosso mercado e de grande sucesso, né? É uma honra estar com vocês aqui para poder falar de um tema tão importante, né? Que é o atendimento ao cliente. Esse é muito mais do que um produto. E eu tenho 26 anos de atuação como corretor de seguros e batendo muito nessa tecla, né? Na tecla da gente poder proteger aquilo que mais importa para o ser humano, para a sociedade, que são as pessoas que a gente ama. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço a sua presença também, Rogério. A importância de trazê-los aqui é o seguinte: a gente tem um propósito como corretor de seguros, e quem é a Andréa também do mercado de seguros e a Marcela do mercado de saúde suplementar, de proteger pessoas e patrimônio.
né? Então, hoje a gente fica muito preocupado que o patrimônio está sendo muito bem protegido, né? Principalmente o seguro do carro. Talvez os seguros empresariais, nem tanto. Mas a pessoa termina de comprar um carro, a primeira coisa que ele preocupa é fazer o seguro. Diferentemente, igual nasceu meu neto semana passada, a primeira preocupação minha foi fazer para ele uma previdência. Então, eu acho que essa consciência tinha que estar na sociedade como um todo. E como nós somos os responsáveis para levar essa conscientização, a gente vai fazer esse bate-papo aqui hoje para proteger também pessoas e não só patrimônio. Mas também não esquecendo de proteger o patrimônio, que é tão importante. Além do seguro de automóveis, quais outros seguros vocês acham essenciais para compor o portfólio de um corretor de seguros? Vou começar pelo Rogério, que principalmente aí já tem uma visão bem direcionada com relação a esse tipo de lacuna no mercado, né, Rogério? Sim. Valdo, o primeiro ponto aí, até antes de tocar nesse tema de qual produto, é o corretor de seguros entender qual é o seu papel. O corretor de seguros, ele é um profissional legalmente autorizado a intermediar uma relação entre o cliente, entre a sociedade e o mercado segurador. E tem uma frase do professor Marins que eu gosto muito, que todo intermediador que não agrega valor perde o sentido de existir. Perfeito. Ok? Então, por que eu gosto de bater nessa tecla todas as vezes que eu vou falar para o corretor de seguros? Porque, infelizmente, nós somos mal educados desde a nossa formação. Nós destruímos o nosso mercado de seguros de automóvel. Por quê? Porque nós nos pautamos na oferta do menor preço. E educamos a sociedade brasileira a comprar o seguro de automóvel pelo preço e não pelo valor que a gente consegue agregar na operação. E nós temos milhares, centenas de milhares de corretores de seguros no Brasil, cujo o elo de ligação, de fidelização dele com o cliente está pautado no preço. Então, a relação dele com o cliente está extremamente vulnerável. Então, a gente precisa fazer uma mudança do mindset, ou como dizem em Minas, né, o jeito de olhar o trem. A gente precisa fazer uma mudança e entender que não há espaço mais para o vendedor de produto, o especialista em produto. Nós temos que ser especialista em pessoas. Perfeito. E pessoas que comandam empresas, que comandam famílias, que têm automóvel, né, que têm residência. Então a gente tem que ser especialista em pessoas para que a gente possa suprir as necessidades, ser um solucionador de problemas, de diversos problemas dessa sociedade, né? E o pilar, por onde começar? Que produto começar? Tem que começar pelo seguro de vida. É necessário. Porque toda construção, seja uma construção de uma casa, de um edifício como esse, começa pelo pilar, pela fundação. Por quê? Porque senão no menor tremor de terra, na menor tempestade, tudo que você está construindo vem ao chão. E na construção da nossa vida patrimonial, das nossas reservas, né, ao longo da vida, a gente também está exposto, né, a tempestades, a tufões, a um tremor de terra, que são os riscos. E se a gente não tiver uma fundação sólida, um alicerce sólido, a gente vai passar dificuldades. E a fundação e o alicerce da construção patrimonial, da construção de reserva, é o seguro de vida. Então nós temos que começar pelo seguro de vida. E depois caminharmos para a proteção do patrimônio, que é essencial, fundamental, assim como a condição de saúde. Quando eu falo seguro de vida, eu estou falando da questão da proteção de saúde também. Ok. Algum complemento, Marcela? Não, é legal de escutar, Rogério, que a gente faz uma retrospectiva. Eu sempre fui do mercado de saúde suplementar. Então, quando eu vou renovar os outros seguros, é engraçado quando você coloca isso. Hoje eu tenho um corretor para cada serviço que eu contratei. E quando a gente coloca isso, a gente vê uma lacuna de oportunidade grande aí, porque no meu caso especificamente, eu não tive alguém que me ofereceu um portfólio onde a gente quer fidelizar, que me desse
essa confiança, né? E agora falando como consumidora. E a gente mudando um pouquinho desse cenário, quando a gente fala de atendimento ao consumidor, de atendimento ao cliente, de entender um pouquinho desse perfil, no mercado de saúde suplementar é a mesma lógica. E eu costumo brincar que quando a gente fala de oferta de plano de saúde para RH, normalmente o RH quer o menor preço, a maior rede e reajuste zero. Eu falo que eu vou criar o troféu Lâmpada de Aladim. 3 desejos, entregar... porque isso está muito na percepção da falta de conhecimento, muitas vezes, e de uma cultura de vender preço. E que o que vale nessa linha de entendimento, né, na minha visão, de construção de perfil e de portfólio de produtos para adequar ao cliente, é entender de fato o que ele precisa, e não só ao menor preço. E é por isso, e aí você está falando uma coisa que é muito verdadeira. Eu já troquei de corretor de auto algumas vezes, porque eu literalmente vou na linha do menor preço. E a última vez que eu não troquei, e aí fiquei muitos anos com meu último corretor, é porque ele literalmente me mostrou algumas falhas que houveram no início da contratação da policy, que falava assim, olha, você tem que ter atenção a isso e a isso. Aí eu paguei um seguro que inclusive não era o mais barato, mas era pela garantia que eu sabia que esse corretor era um corretor exclusivo de apólice de auto, e aí eu falei, bom, agora eu encontrei alguém para esse ramo, mas é difícil você encontrar alguém hoje que tenha conhecimento em todas as apólices, principalmente falando do saúde, que a gente sabe que é um complexo à parte. Então é legal de falar, e aí eu, enquanto cliente, eu estou sentada na mesa não só enquanto responsável, né, pela uma operação de saúde, mas enquanto cliente, quando a gente senta, é legal de falar assim, olha, tem dores aqui que podem ser tratadas por esses profissionais. É interessantíssimo, Marcela, porque a questão da agregação do valor, você substitui pelo preço, puramente falando, né? O valor agregado, você não pode substituir por uma cifra, por um preço. E eu me lembro, há alguns anos atrás, logo que eu conheci o Rogério, não sei se ele vai se lembrar disso, a gente estava em alguma reunião, não me lembro exatamente o fórum que era, e alguém perguntou, ou ele comentou, né, que quando alguém perguntava para ele quantos itens ele tinha na corretora dele, ele se posicionava de uma forma, da seguinte forma, eu não tenho itens, eu tenho clientes, né, porque o meu cliente pode me trazer um seguro de vida e dentro da necessidade daquele cliente, que é assim, ser especialista em pessoas, eu vou entender se aquele cliente, além do automóvel, além do vida, ele vai ter a necessidade de um seguro automóvel, de um RC, do empresarial, se for um empresário, e por aí afora, residência, todos nós moramos, né? Então, é extremamente importante a gente olhar a posição do corretor de seguros, Evaldo, como especialista em pessoas de fato, porque aí sim vai mostrar o caminho de quais são os produtos que aquele corretor precisará ter em seu portfólio. E ele precisa ser especialista em todos? Não, ele pode ter parcerias que façam com que ele atenda a necessidade do cliente, mas contando com outros parceiros também, né? Isso é tão, só um pouquinho, Evaldo, isso é tão importante, né? Porque o corretor, pensando de uma maneira estratégica, ele precisa olhar para a profissão dele e entender o que ele está fazendo. Porque senão o cliente ele vai fazer isso, ele vai ter ali, está focado no preço, porque ele não entende o valor do corretor de seguros, do que o corretor está apresentando. Isso é muito nítido, por exemplo, na carteira de seguros de automóvel, porque ele faz as mesmas perguntas para todos os clientes, né? Então ele pergunta, Evaldo, profissão, empresário, estado civil, casado, tem filhos menores de 24? Tenho. Dirigem? Não. CEP de pernoite. Olha as oportunidades que ele deixou passar. Então, se eu fazendo as mesmas perguntas, Evaldo, casado? Sim. Sua esposa, qual que é a profissão dela? Ela é médica. A médica, qual que é a especialidade? Ela é cirurgiã plástica. Já abre uma oportunidade. Sim. Profissão, empresário. Empresário, Evaldo, que interessante. De qual ramo de atividade? Eu sou transportador. Ou sou atacadista. Atacadista? Qual empresa? Eu sou sócio da Tambasa Atacadista. Olha o que abre de oportunidades. Tem filhos menores de 24? Tenho. Eles dirigem? Não.
Evaldo, qual que é a idade deles? Eu tenho um de 7 e um de 11. Olha que interessante, como é que é o nome? É a Ana e o Joaquim. Evaldo, eles estão estudando aonde? Eles estudam no Marista. Então eu já entendi que esse cliente, a esposa, precisa de cobertura, de planejamento, de RC profissional, uma série de produtos, que eu tenho uma possibilidade de trabalhar em empresa no saúde, no vida em grupo, uma série de empresarial, ok? Que a educação dos filhos é importante para ele, porque ele paga uma das melhores escolas de Belo Horizonte e que tem um planejamento ainda de longo prazo. Na minha corretora, Evaldo, se eu precisar, eu pago o seguro de vida desse cliente, o seguro de automóvel desse cliente e dou para ele de presente. Porque eu entendi ali. Mas o corretor, ele faz as mesmas coisas sempre. E o cliente sempre vai querer isso. Eu lembro de um anúncio de uma gráfica que estava assim: agilidade, qualidade e o menor preço. Só que embaixo, pequenininho, estava assim: escolha 2 opções. Sim, porque se você quiser de qualidade e rápido, vai te custar caro. Se você quiser o menor preço e rápido, eu vou te entregar algo ruim. Sim. E assim por diante, né? O cliente sempre vai querer isso: agilidade, menor preço e qualidade. É verdade. Muito bom. Quando a gente fala, o episódio hoje, o tema hoje é muito além do seguro de automóvel. E me remeteu aqui uma pergunta, André, para você. Tá. O mercado de seguro de automóvel hoje, que vocês estão no dia a dia com uma massa muito grande de demanda, será que essa loucura de precificação, essa guerra de preços, isso veio muito do corretor jogar lá na frente para o cliente, ou é uma cultura que ele atende mercado e não preocupa em se qualificar para linha de argumentação diferenciada? Como é que você vê isso? Esse é um ponto muito nítido do exemplo que a Marcela falou há pouco, né? O que acontece? Por vezes, a gente vê apólices que estão sem as coberturas adequadas ou que poderiam ter algumas assistências agregadas e não tem, porque o corretor de seguros, talvez na ânsia de oferecer o menor preço para o cliente, ele vai suprimindo ali alguns complementos que poderiam deixar o cliente melhor assistido, uma assistência mais completa e tudo mais. Como que a gente chegou nessa competitividade de automóvel? Lamentavelmente, em virtude de ter-se o histórico de se pregar para o cliente que o seguro de automóvel é commodities e de que ele tem que comprar o menor preço. Nunca ninguém falou que isso era uma máxima e acabou se instaurando essa questão no mercado. Mas a gente conhece hoje corretores que fazem um trabalho belíssimo e, por vezes, assim como o corretor que a Marcela citou, leva para o cliente dele uma consultoria, apresenta uma condição mais completa, que tem um valor agregado maior e, por consequência, acaba tendo um custo maior, mas que o cliente paga aquele custo maior por saber que está melhor assistido. Então, o que falta? É o que o Rogério falou, é conversar mais, é mostrar, é entender a necessidade do cliente. Além de entender, é falar para o cliente o que ele está adquirindo, o que ele está comprando e por que ele está pagando aquele valor, porque tem um valor agregado ali, que tem um financeiro no custo final da pólice. Então, Evaldo, não é simples mudar-se um hábito que se criou com relação ao seguro de preço de automóvel, mas eu acho que tem um caminho muito bom, que são exemplos de muitos bons corretores de seguros que já conseguem hoje vender um seguro mais adequado, mesmo que tenha um custo um pouco maior. Ok. Então, o que nós estamos falando aqui é que até no seguro de automóvel a venda deve ser uma venda consultiva. Exato. Né? Diferentemente daquela venda por demanda. Sim. Não é isso? Com certeza. Rogério, e no seguro de vida, nos outros seguros? Essa realidade de precificação de venda pelo menor preço, né? Precificando para baixo, é uma realidade? No vida, não. No vida, não. No vida... E completando, e por que não? No vida... já vem ocorrendo uma mudança do nosso mercado. Eu vejo que o nosso mercado é inegável o crescimento da carteira e da arrecadação dos seguros de vida. Fiz um levantamento esses dias, nos últimos 13 anos, a arrecadação do seguro de vida individual cresceu mais de 405%. Então isso dá um crescimento linear próximo de 30%. E esse mercado, para poder atuar com seguros de vida, com previdência, com consórcios estruturados como planejamento de alavancagem patrimonial, de geração de renda, esse mercado está ficando mais atrativo. O jovem, no passado recente, os nossos filhos não queriam trabalhar na nossa corretora de seguros,
Porque a imagem do corretor de seguros é daquele corretor que atendia sinistro de madrugada, para chamar guincho, para poder resolver algum problema. O filho pensava, não quero. Aí o filho pensava, eu quero o recurso financeiro da corretora, mas eu não quero o trabalho da corretora, né? Hoje não. O mercado está mais atraente, né? Gustavo Doria fala isso, né? O mercado está mais sexy, né? Está atraindo mais os jovens. Então, cada dia que passa, você tem um volume maior de novos entrantes no nosso mercado, como planejadores financeiros, como corretores de seguros, de pessoas jovens que estão sendo atraídas por esse mercado, porque a venda está sendo mais consultiva, está sendo criado com o cliente um relacionamento de longo prazo, para a vida toda. Perfeito. Então, isso é interessante. E aí está um grande risco para o corretor também, porque o mercado está passando por 2 momentos. Um momento de oxigenação, que é a entrada de novos players e pessoas jovens, com cabeça aberta, com digitalização, com tecnologia, fazendo o que o corretor sempre fez, mas de uma forma mais eficiente e mais rápida, mais inteligente. E o mercado está passando por um processo silencioso de depuração. Porque, como a Marcela disse, o cliente não quer mais conversar com o corretor do automóvel, com o corretor do vida, com o cara do investimentos, com alguém que vende consórcio, com a casa de câmbio, com a abertura de um investimento no exterior, de uma conta corrente no exterior. Se ele puder conversar com um único profissional, mesmo que esse profissional não seja especialista em tudo, que é humanamente impossível. Mas ele tem o canal. Mas ele faz parte de um grupo, de uma associação, de parcerias, que consegue entregar de forma responsável todas essas soluções. Perfeito. E o corretor que não entender essa mudança, ele vai ser depurado do mercado. Naturalmente. Naturalmente. Ele cresce, hoje ele já cresce menos do que o crescimento de mercado, e ele acha que está tudo bem, porque ele está crescendo, mas ele não está acompanhando o crescimento do nosso mercado. Daqui a um tempo ele para de crescer e rapidamente o cliente dele deixa de ser cliente dele e passa a ser cliente de quem entrega essa solução 360 graus. Então é o caminho que estamos seguindo, só que quando a gente falava na nossa época, né, daqui a 20 anos atrás, 15 anos atrás, quando falava o mercado está mudando, aí a gente pensava assim, daqui a 2 anos muda. Não. O mercado hoje muda de uma semana para outra. A velocidade, a velocidade é outra. Marcela, e no saúde suplementar, Marcela, como é que é essa realidade com relação a preço versus valor, né? Essa percepção que o cliente tem, que eu sempre falo, né? Que preço é uma coisa, valor é outra, todos nós sabemos. Como é que é essa percepção no saúde suplementar? Eu acho que ela vai muito de encontro, quando a gente fala desse mercado, ele é muito parecido. E a gente está falando de entregas e de produtos muito diferentes. Tem muita oferta no mercado. E falta o corretor entender um pouquinho também sobre quais são as diferenças e o que agrega valor em cada um dos clientes. O mercado de saúde suplementar, a gente está falando aí de uma taxa de cobertura nacional de menos de 25%. Então, a gente está falando de 75% de uma população que não tem acesso à saúde suplementar. E é engraçado contextualizar isso quando eu sempre atuei muito no mercado mineiro, tive algumas oportunidades de atuar fora, mas eu gosto de negociar com o mineiro, até porque a gente sabe que existe uma relação de confiança que tem que ser gerada para a gente criar clientes. Eu, enquanto executiva de uma outra operadora, os meus executivos falavam, Marcela, mas seu pipe tá gigante e o time de fechar negócio de Minas é diferente do Brasil inteiro. Eu falei, é verdade. Não toma café, não come muito pão de queijo, que o negócio demora muito mais para sair. E é uma verdade. Por isso a gente vê uma dificuldade grande de entrantes de fora aqui em Minas. Mas pegando um gancho nisso, quando nessa atuação a gente fala que Minas tem muito Brasil dentro de Minas, né? São culturas muito diferentes. Mas quando a gente iniciou um processo de expansão em função de algumas aquisições no sul de Minas e no centro-oeste de Minas, a gente encontrava muita corretora que era especializada em auto e que não tinha nenhum conhecimento para o saúde. E a gente vai um time para treinar, para capacitar, para mostrar oportunidade, para abrir leque, para levar outros parceiros que são especialistas em saúde e ainda assim
a gente via muitas vezes a corretora falando, olha, não, aqui a gente vai especializar, a gente segura só o alto, ou enfim. E existia uma relação de receio muito grande quando falava, e da possível parceria com alguém especializado em saúde? E eu escutei assim, não vou entregar minha carteira, porque senão ele rouba e depois eu perco o que eu já tenho e ainda leva o benefício, né, da saúde. E aí eu acho que isso vai muito respondendo um pouquinho dessa correlação do que se pede, do que se entrega e do que se vende, é importante da gente quebrar um pouquinho desse receio que o mineiro tem em expandir negócios, em fazer e, de fato, entender o que o cliente quer para a gente conseguir oferecer preço e produto de uma forma muito assertiva. Mas, de forma geral, Evaldo, não é um mercado que muda. Hoje a gente tem um posicionamento dentro da Aurora que não é o menor preço. A gente não tem o menor preço do mercado. E ok, é posicionamento. Mas a gente ainda vê a cultura do preciso chegar no preço, se não cobrir, não faz. E aí o que a gente tem tentado mostrar para agregar, e eu acho que é o movimento de toda grande empresa, é para falar que a gente precisa de uma mudança de comportamento de quem nos representa. E aí a gente está falando do nosso canal de vendas. Mas ainda é um trabalho de formiguinha. Evaldo, só uma observação aqui rapidinho. Na fala da Marcela, essa dificuldade de abrir um processo com um corretor, de fazer parcerias, porque ele tem esse medo, essa argumentação de que se ele abrir, ele perde a carteira dele. E sabe por que ele tem esse medo? Porque a relação dele está pautada no menor preço, não tem valor. Então Exato. A relação dele com o segurado é frágil, Exato. É vulnerável. Então, se eu abro a minha carteira para o Evaldo, e o Evaldo tem um preço melhor e agrega valor, ele vai embora, porque eu não consigo agregar valor com o meu cliente. É isso. Então ele não abre por isso, por o receio. Mas aí ele tem que entender o porquê. O porquê que eu tenho receio? Porque eu não agrego valor. Exatamente. A fragilidade da relação. Fragilidade. E a gente sempre fala, né, lá na corretora o seguinte, alguns corretores preferem ter 100% de nada do que 50% de alguma coisa. É difícil de entender, né? Agora, diante de tantas oportunidades colocadas aqui, uma pergunta que não quer calar. Por que o corretor ainda insiste em vender, em ofertar a maioria só seguro de automóvel? O que vocês acham? Por que ele está enraizado ainda e não abriu ainda para essas oportunidades aí? Você vê o mercado, você pega a XP, que até outro dia trabalhava Só investimento. Hoje é a empresa que mais distribui, que mais comercializa seguros de vida do Brasil. Então, assim, por que o corretor insiste, então, ficar estacionado num monoproduto? Vender monoproduto não é um problema, né? Eu falo assim, não abrir a carteira dele para trabalhar tantas oportunidades. Eu acho... o meu pensamento está pautado em algumas premissas, Evaldo. Primeiro, é a questão da insegurança por não ter a capacitação. Quando ele não se capacita, ele dificilmente vai abordar o cliente dele para oferecer outros produtos. Ele vai estar inseguro, frágil na frente do cliente. E aí o cliente pode, inclusive, não querer fazer o seguro do automóvel com ele porque não sentiu firmeza, né, no posicionamento dele. Então, assim, acredito que a ausência da capacitação hoje é um dos pontos principais que leva a corretora a não abordar outras frentes de atuação. A questão da insegurança, que vem em decorrência disso, e também a falta de um planejamento estratégico, que a partir do momento que ele se planeja, que ele se condiciona e que ele se organiza para se capacitar e colocar uma estratégia dentro do negócio dele, do empreendimento dele, corretora de seguros, para atuar em outros segmentos, em outras frentes, automaticamente ele vai ter que despender esforços, energia para isso, dentro dessa estratégia. É óbvio que é o único, se não o único, talvez o melhor caminho, né, para isso acontecer, mas ele precisa começar. Isso vai fazer com que ele tenha que ter estratégia, buscar capacitação, fazer investimento no próprio negócio, né, na corretora dele, para que tudo isso que são motivos que o impeçam de expandir outras frentes, deixem de ser empecilhos e passem a ser, sim, oportunidades de negócio dentro do próprio hall de clientes que ele possui. No meu entendimento, o maior tesouro, né,
que um corretor pode ter é o cliente que ele tem, né? E se ele não cuidar desse cliente, que é o grande ativo da empresa dele, atendendo às necessidades desse cliente, lamentavelmente ele está fadado a perder o grande capital, o grande tesouro que ele tem, na minha opinião. Pode ir, Marcelo. Eu concordo com tudo. Eu só não sei se ainda tem uma zona de conforto na carteira que ele tem hoje. A gente sabe que vender já não é uma tarefa fácil, né? Eu falo que é para poucos. Antigamente, quando as pessoas não tinham profissão, falavam, vou virar um vendedor. E eu acho que isso hoje é muito diferente. Quando a gente busca profissionais no mercado, a gente sabe da grande dificuldade que é de encontrar bons vendedores. Porque realmente eu acho que a gente carrega um dom, né? Mas eu acho que tem uma zona de conforto, para falar assim, do que é o cômodo. Para especializar em comercialização de planos de saúde é complexo, é chato, demanda, exige investimento. E aí eu acho que tem essa questão do... Eu já sei que é mais fácil, é mais rápido, a prospecção da área de benefício ela é longa, ela vai exigir muito mais. Então eu ainda acho, eu complementaria que existe uma zona de conforto para atuar naquilo que é mais rápido, naquilo que ele já sabe fazer na rotina do dia a dia. Marcela, só complementando aqui, pelo que você falou, a percepção que eu tenho é que falta ao corretor o espírito empreendedor, né? Também para dar uma guinada dentro do que ela falou, que ele tem essas apreensões, eles têm essas limitações e não avança. Quer dizer, falta talvez... Eu acho que vender é natural. Eu discordo um pouco de você. Ok. Que vender, eu acho que é um dom natural que todos nós já nascemos com ele, né? Cada um vende de uma forma. Mas eu acho que essa retração dele em investir, né? Porque quando ele fala assim, ela falou assim, tem que fazer um investimento. Gente, investir é dedicar tempo. Às vezes põe dinheiro, sim, mas dedicar tempo. Será que ele quer ter espírito empreendedor de dedicar um tempo para aprender um novo produto e ofertar a demanda do cliente dele lá na ponta? Eu acho que essa questão do espírito empreendedor, sim, acho que isso falta. E está aí um bom tema para as entidades de classe e para as seguradoras levarem para o corretor de seguros, empreendedorismo, né? Ele precisa entender que ele é dono de um negócio, que ele é um empresário e que empresas e negócios exigem investimentos, dedicação, né? E investimentos muitas vezes em dinheiro, né? Para poder as coisas evoluírem. Mas até o ano passado eu defendi uma tese, que o problema do corretor de seguros era o como. Ele já sabe que o seguro de saúde dá dinheiro. Ele sabe que vida traz dinheiro, que gera receita recorrente. Que o consórcio? Ele sabe que o consórcio gera recursos. Ele sabe que os clientes estão demandando esses produtos, o mercado está evoluindo. Mas a grande dor do corretor de seguros é o como. Eu já sei que tudo é bom, eu já sei que a carteira está evoluindo, que dá dinheiro, que dá receita. Mas como eu faço isso na minha corretora? Como eu falo com o meu cliente? Como eu desperto a necessidade? Como eu abordo? Como eu trago esse cliente para a mesa para poder discutir esse tema? Por que eu falo que eu carregava essa tese até o ano passado? Porque no início desse ano eu vi que não é só uma tese não, é uma verdade. Eu fiz um trabalho para uma seguradora, estou fazendo ainda, tem mais 6 eventos, mas eu fiz um trabalho para uma seguradora no primeiro semestre. Eu fiz 12 eventos presenciais para falar de seguro de vida ele individual. É sobre-humano, viu, gente? Só vive mais em aeroporto do que isso. 12 eventos presenciais, tema seguro de vida individual. Para falar do como. Não para falar de coberturas, para falar do como. Como despertar a necessidade, como abordar, né, como trazer o cliente para a mesa. Esse é a pauta do evento, ok? Até alguns anos atrás, quando a seguradora convidava o corretor de seguros para poder ir num evento de seguro de vida, tinha que implorar para o corretor estar presente. Fazia um evento de vida, iam 10, 12 corretores, tinha que implorar. Tinha que dar um monte de brinde aí. Tinha que dar um monte de brinde. Voltar no próximo. Tá. Um dos eventos que foi feito no hotel em São Paulo, segunda-feira de manhã em São Paulo, chuvosa, feriado, quarta-feira, no meio da semana tinha um feriado.
estiveram presentes 425 corretores. Que maravilha. De automóvel querendo aprender sobre o Vida e começar no Vida. Esses 12 eventos foram 2.208 corretores presentes. Retorno que essa seguradora me deu. Em todas as praças que houve evento presencial, quadriplicou a cotação de seguro de vida por esses corretores nessa companhia. A produtividade aumentou em 60%. Eu tenho feedback de corretores que falaram assim, Rogério, é tão óbvio o que eu tenho que fazer e conversar com o meu cliente que eu não sabia fazer. O óbvio para você, Rogério, não é o mesmo óbvio. É o que está acontecendo, é o que está mudando o dia a dia da minha corretora de seguros. Então, eu acho que o grande ponto é a ferramenta do como. E quando eu falo com o corretor do como, a primeira coisa, a primeira tarefa do como é ele conhecer aquilo que ele está vendendo e ele entender que o seguro de vida é fundamental, é o pilar, é a fundação, pode transformar a vida dele, transformar a vida da família, pode compor um patrimônio que ele levaria anos para poder compor, porque não é se ele morrer, é quando ele morrer, ok? Então pode trazer liberação de riqueza, se ele já compôs o patrimônio, pode trazer liberação de riqueza e qualidade de vida, porque o dinheiro que eu tinha que guardar para poder formar um patrimônio, quando eu compro a apólice, eu já constituí o patrimônio, então o dinheiro eu posso morar melhor, alimentar melhor, pagar uma educação, viajar, pagar uma educação melhor para o meu filho, então traz qualidade de vida. Então quando ele compreende isso, ele tem que aplicar isso primeiro aonde? Na vida dele. Perfeito. Como é que eu vou sentar com um pai de família e com uma mãe de família, ou com um empresário, e vou dizer para ele que ele precisa proteger a família, a casa, o patrimônio e a educação dos filhos se eu não faço isso na minha vida? Como é que eu vou dizer para ele que ele precisa proteger a vida dos colaboradores se ele não cuida dos colaboradores dele? Então ele precisa compreender, acreditar, aplicar na vida dele para que ele tenha a autoridade de falar com o seu segurado. Então isso faz parte do como. Então eu tenho a certeza hoje que a dor do nosso mercado é o como. É o espírito empreendedor e aprender o como. Porque quando ele aprendeu como eu vou conversar com o meu cliente? E é muito simples, Evaldo. Abordar um cliente de automóvel para falar de seguro de vida é muito simples. É eu virar para o Evaldo e eu falar, Evaldo, muito obrigado por ter renovado o seguro conosco aqui por mais um ano. Nossa corretora fica à sua disposição. E Evaldo, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui com os nossos clientes. Você topa participar? É uma única pergunta? Topo. Evaldo, na sua vida financeira, o que mais te preocupa hoje? Manter o padrão de vida da sua família morando na mesma casa, com a mesma alimentação? Manter os seus filhos estudando na mesma escola, com uma escola de qualidade? Ou perder a sua capacidade de gerar renda em função de um acidente ou doença? Qual das três preocupações te preocupam mais? Você não está dando opção para ele falar a outra. Ele vai falar uma delas ou as três. Então o Evaldo me responde, manter os meus filhos estudando na mesma escola, uma educação de qualidade. Entendo, Evaldo, essa é uma preocupação de todo pai, de toda mãe. Por quê? O porquê da sua preocupação? Você é o principal provedor para pagar e investir na educação dos seus filhos? Sou. Então você está querendo me dizer que na sua ausência ou na incapacidade de gerar renda, a educação dos filhos fica comprometida? Pode ficar comprometida? Pode. Isso te preocupa? Preocupa. A gente pode conversar sobre isso? Maravilha. Pronto. Então é muito simples, é o que a Andréia falou, é conversar com o cliente. Porque o cliente vai comprar, Evaldo, porque o cliente disse que ele tem uma preocupação com a educação. Ele vai comprar porque o cliente disse que ele tem preocupação do padrão de vida ou da manutenção da renda. Porque no seguro de vida e nos benefícios, o cliente compra não por aquilo que o corretor fala para ele. Estamos em campanha, preço mais baixo, taxa diferenciada, cobertura não sei o quê. O cliente compra por aquilo que ele fala para você. Por isso que a Andréia falou no início. A gente tem que aprender a ouvir. Mas só que para poder ouvir, o cliente tem que falar. E para o cliente falar, eu tenho que fazer o quê? Perguntar. Sem dúvida. Simples assim. Por isso que é muito importante, né? Quando a gente colocou o tema muito além do seguro de automóvel, e em momento algum, de um de nós falou assim, para de vender seguro de automóvel. E o Rogério agora foi muito feliz que ele coloca o seguinte, é através do seguro de automóvel que você vai ter a oportunidade, talvez, de pegar o lead mais quente que você poderia ter dentro da sua empresa. Sim. E o mais valioso. E você fica preocupado em comprar lead free dos outros.
Então, o corretor de seguros, preste atenção. O tesouro está dentro de casa. Faça o dever de casa. Sim. Com essa boa dica do Rogério aí, comece a perguntar um pouco mais sobre a vida do seu cliente e bem colocado para perguntas curtas. Você não está dando para ele um questionário de 200 itens para ele responder. São 3 perguntinhas básicas, né? A gente tem que evoluir, talvez, para não chegar ao ponto que tem seguradoras hoje, boas seguradoras trabalhando no mercado, e que estão nos ajudando muito quando ela cria um dia especial para o seguro de vida. Sim. Agora, o seguro de vida, todo dia é um dia especial para ofertá-lo, né? Mas, graças a Deus, tem algumas seguradoras com essa preocupação, a Tóquio Marine, inclusive, é uma delas, que preocupa com isso e cria um dia, sabe? É o dia da conscientização. Porque isso que você falou, Rogério, muito bem colocado, devia estar lá na cabeça do corretor toda hora que renova um seguro de carro. Sim. Ele está o dia inteiro, se ele não fizer nada, ele faz 2 seguros de carro por dia. Ele conversa com 2 clientes por dia do seguro do automóvel dele. E aí? É o como. E eu coloco sempre também, não sei se vocês concordam, trazer um tema também, que quando você está com o cliente no monoproduto, quando você não oferta para ele, né, que a crise é de oferta e não de produto, assim, quando você não oferta para ele, a sua carteira fica vulnerável. Eu falo, cadê a blindagem de sua carteira? Vocês também acreditam, pelo que já foi colocado, que tem que blindar a carteira do corretor, né? Sim. E como é que esse corretor entra na cabeça dele? Vamos blindar a sua carteira. Se você quer tanto seguro de automóvel dele, se você não ofertar, o Rogério já colocou também isso hoje. Se você não ofertar, ele vai fazer com outro corretor outros ramos e vai caminhar por essa linha. É muito importante a blindagem, não é blindar a carteira para garantir a perenidade do negócio do corretor. Vocês veem que a perenidade dele passa por esse caminho também? Sem dúvida. Na verdade, assim, você fideliza um cliente quando você tem... você atende às necessidades dele. Então, a gente fala muito sobre o cliente monoproduto, né? Que é aquele cliente que eu, corretor, tenho e só possui comigo a apólice de automóvel. Eu não tenho esse cliente na mão, eu tenho uma apólice de automóvel desse cliente, né? Porque esse cliente tem a necessidade de um seguro de vida, esse cliente tem a necessidade de uma saúde suplementar, esse cliente tem a necessidade de um seguro residencial, empresarial, um RC profissional, a depender da atividade que ele desempenha enquanto profissional, né, enquanto profissão, e eu blindo esse cliente quando ele se sente bem assistido por mim, corretor de seguros, né? Se eu tenho só a apólice de automóvel, eu não tenho nada. Pode existir todas as técnicas de blindagem que nós seguradores fazemos, né, para preservar a renovação daquela apólice de automóvel que ele privilegiou a minha companhia de seguros, mas não é o suficiente, porque eu estou blindando só preço e não estou blindando o cliente dentro da companhia, né? Eu concordo, eu acho que esse processo, quando a gente fala blindar, a gente está falando de agregar valor, de construir essa relação para que essa recorrência de busca seja ao corretor, né? E é engraçado, porque quando a gente vai falando, eu tô aqui sentada enquanto cliente muitas vezes e volta, né? E acho que esse não precisa ser um processo de construção, né, de venda só no ato da renovação de um auto, mas durante o percurso, né, durante a jornada. Que às vezes renovei o auto, tá tudo certo, conheci, identifiquei, não tive uma abertura num momento inicial, mas aquilo ali, as necessidades vão surgindo durante o percurso. E aí eu acho que vale óbvio, né, vale uma provocação para falar: como é que você tem se relacionado com esse cliente ao longo da jornada? Se aparece, é o tipo de corretor que aparece só na renovação da apólice? Eu, particularmente, aí sentada de novo na cadeira de cliente, já vivi isso muitas vezes na renovação do auto. Faltava uma semana e eu sou uma pessoa que tem um problema gigantesco com memória e com agenda, então eu marcava lá no meu calendário data de vencimento da apólice do seguro. Quando faltava 2 dias, eu ligava para o corretor e eu já sei que tem toda uma tratativa, né, até como pressão pro cliente, falar: olha, tá aqui, essa é a apólice, esse é o preço, corre, porque senão você vai ficar descoberto. Mas era o parceiro, né, que eu tinha como corretor,
que me procurava somente na renovação da pólice. E perdeu muitas oportunidades de fidelizar em muitos outros seguros, porque eu sou uma consumidora de seguro. Acho que é isso. Eu gosto muito, Evaldo, da questão, eu uso muito lá na empresa e no meu dia a dia. Eu creio que tudo tem um porquê. E eu gosto muito de uma técnica que é dos 5 porquês. Né? Então eu só olho assim, por que eu não consigo fidelizar o meu cliente? Porque eu não vendo o segundo produto. Por que eu não vendo o segundo produto? Porque eu tenho medo do não. Por que eu tenho medo do não? Porque eu não me especializei. E aí vai. E na verdade são no mínimo 5 porquês para você poder achar a origem. E quando eu olho para o nosso mercado e olho para o corretor de seguros e esse posicionamento do corretor de seguros dessa dificuldade, eu vou lá na formação dele. Vou lá na formação. O corretor de seguros, quando ele forma e vai ingressar, ele recebe alguns mitos que são inverdades. E um mito que ele recebe é que o cliente compra seguro de automóvel, mas não compra o seguro de vida, por exemplo. O brasileiro é questão cultural. Sim. Ele compra seguro de automóvel, mas não compra seguro de vida. É uma questão de cultura. Então é muito mais fácil vender o automóvel do que vender um vida. Então, como eu tenho medo do não, eu não vou lá. Não vou falar. Mas eu queria só fazer assim, um questionamento. Nós passamos aí por uma tragédia no Rio Grande do Sul. Sim. Em função das chuvas. Foram centenas de milhares de automóveis que deram perda total porque ficaram submersos. Perfeito. Porque as pessoas saíram de casa e largaram para trás os seus bens patrimoniais, deixaram o seu automóvel. Eu não me lembro de nenhuma reportagem de um pai ou uma mãe que saiu de casa levando o seu automóvel e deixou a família para trás. Muito bem. Todas as vezes a gente tem notícias de violência no Brasil, de casas, residências invadidas por bandidos. Eu nunca escutei uma história de um bandido invadir uma casa e o pai ou a mãe correr para a garagem, abraçar o seu automóvel e falar assim, pode fazer o que quiser com a minha família, mas não toca no meu automóvel. 26 anos de atuação. Todas as vezes que eu pergunto para um cliente o que é mais importante para ele, a educação dos filhos ou o seu automóvel, todos os clientes falam que é mais importante a educação do filho. Então, endossa aquilo que você falou. O nosso problema não é cultural. Nós temos um problema de crise de oferta. A gente oferta pouco e pior. Quando oferta, na maioria das vezes a oferta é de baixa qualidade. Faz um seguro de vida para me ajudar, faz um seguro de vida porque eu estou em campanha, faz um segurinho aqui de pelo menos 100 mil reais. E quando o cliente compra o quê e não o porquê, ele não tem persistência. Porque ninguém quer comprar uma apólice de seguro de morte, mas todo mundo quer comprar a dignidade financeira da família. Ninguém quer comprar uma cobertura de morte, mas se perguntar para um pai e uma mãe se quer garantir a educação dos filhos, ele quer. Ninguém quer comprar uma cobertura de doenças graves, mas todo mundo quer ter um dinheiro com liquidez imediata, no caso de uma doença grave, ter dinheiro para poder buscar um melhor tratamento, para poder se dedicar ao tratamento e não se preocupar com as despesas financeiras. Então, a gente precisa trabalhar bastante isso, falar com a sociedade brasileira de uma maneira diferente, porque a sociedade brasileira não compra produto, não compra característica, compra o que o produto e o que a característica é capaz de fazer na vida deles. Maravilha. Então a gente precisa bater muito nessa tecla. O que nós estamos fazendo aqui, a gente precisa fazer e falar para a sociedade brasileira de uma forma inteligente e didática. Maravilha. Nós somos agentes de transformação. Isso. Então, a grande verdade, principalmente depois do depoimento do Rogério, é o seguinte. Lá atrás, quando nós, corretores de seguros, aprendemos a comercializar seguros, realmente foi falado que vender automóvel era mais fácil. Esqueçam tudo isso. Sim. Gente, vamos pensar. Olha a linha que o Rogério teceu, o paralelo da importância e do valor que as pessoas dão a pessoas. Então, corretor de seguros, vamos preocupar mais com pessoas, vamos proteger pessoas e patrimônio, não só preocupar com o patrimônio, que isso não é de tão relevância para ele no momento das tragédias, como o Rogério pontuou muito bem,
da Covid que nós tivemos no Brasil há pouco tempo, no mundo inteiro, né? Mas nós notamos aqui 4, 5 mil pessoas morrendo por dia e as pessoas muito preocupadas em perder seus entes queridos. Os carros continuaram na garagem, não, Rogério? Ninguém preocupou com o carro. Todo mundo estava preocupado em proteger as pessoas que amavam. Então, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast de hoje. Eu gostaria de pedir a você, corretor de seguros, faça uma reflexão sobre tudo que conversamos aqui. O objetivo é um bate-papo, mas para fazer com que todos pensem um pouco mais, né, sobre coisas tão importantes para o nosso mercado. Quero agradecer mais uma vez a presença da Andréa Padovani, do Rogério Araújo e da Marcela. Muito obrigado, viu? E espero vê-los em breve em outro podcast aqui.